Olá, alunos. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos trabalhar a temática da população e o espaço geográfico. Explicar como a população transforma o espaço geográfico e vice-versa, como o espaço geográfico interfere na vida das pessoas. É isso, gente. Agora eu vou passar aqui uns slides para vocês e vamos lá. E aí, gente, está o tema da nossa aula: população e espaço geográfico. Uma definição geral de população. Vocês estão vendo aí? É uma forma simples de explicar ou de definir população. Vou ler para vocês. A totalidade dos indivíduos de um país, região, localidade. São habitantes. Ou conjunto de indivíduos da mesma condição ou profissão. Aqui um exemplo que pode definir, por exemplo, a população de professores, é a mesma profissão. Um conjunto de motoristas, é a mesma profissão. Pode ser definido também como grande número. Tudo que tem um grande número, e aí pode ser coisas, se define como população. Multidão. E para a ciência biológica, tem um outro conceito, gente, que é o conjunto de espécies animais e vegetais que habitam determinado meio. Na geografia, a geografia também não é diferente, ela também define um conceito para a população, uma definição. Na geografia, a população é definida como conjunto de indivíduos humanos sobre a superfície terrestre. Isso é uma definição geral de população para a ciência geográfica. Vamos para o próximo aqui. Bom, isso aqui também é um conceito importante. Eu diria que ele é mais importante que o próprio conceito de população. É o conceito de demografia, porque aqui estamos tratando de ciência, certo? A demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana, por meio de estatística, que utiliza como critério a religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores como taxa de natalidade, fecundidade e migrações. O seu objetivo, nesse caso o objetivo da demografia, é estudar a estrutura da população, seu arranjo espacial, como ela se organiza espacialmente, ou forma como a população está distribuída no meio físico, rural, urbano ou rural, nesse caso como está distribuído dentro do espaço geográfico. E a sua composição pode ser estudada levando-se em consideração a faixa etária, o sexo ou outras características da população. Esse espaço geográfico, tudo que é em geografia é importante ter uma relação com esse espaço geográfico. Por isso que os professores de geografia sempre têm esse cuidado de trabalhar a questão da relação sociedade, trabalho com esse espaço geográfico. Porque tudo que ocorre, que o homem faz sobre a superfície terrestre, ele está construindo um espaço geográfico. E aí está a definição de espaço geográfico, gente. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história, que contém um passado histórico e foi transformado pela organização social, técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes lugares. Entre parênteses, gente, o espaço geográfico é o palco das realizações humanas. Então, todo espaço físico ou abstrato que o homem constrói, ele é o espaço geográfico. Bom, gente, voltando aqui novamente à questão da demografia, e assim, agora não é mais população, eu estou falando de demografia, vamos falar de estrutura demográfica, né? Que é o perfil da população, são as características da população. E aí vocês estão vendo aí na tela, vou ler para vocês, que é a estrutura demográfica, é a classificação da população em grupos determinados, e segundo certos critérios, tais como etnia, estrutura étnica, idade, sexo, estrutura etária e ocupação profissional, população ativa e inativa. Cabe citar que hoje em dia emprega-se muito mais o termo etnia do que raça. Isso é verdade, gente.
Hoje se evita usar o termo raça, porque é até uma questão, é um termo pejorativo. Uma vez que a primeira não expressa só a cor, mas sobretudo a cultura de um determinado grupo étnico. Quando analisada em termos de idade e século, a composição da população costuma ser representada através de gráficos, que são conhecidos como pirâmides etárias. Não se preocupe com esses termos, em aprender todos os termos de uma única vez, porque durante esse bimestre nós estamos estudando e dá para ir aprendendo aos poucos, só precisa da dedicação de vocês. Bom, gente, aqui tem as considerações que eu encontrei na internet dentro de atualidade geopolítica, que eu achei bem interessante e eu vou expor para vocês, né? População mundial e brasileira, uma estabilidade demográfica, né? Esse termo quer dizer que a população cresceu no mundo nas últimas décadas, certo? Cresceu muito no século XX e no século XXI, mas agora a população tende a entrar num platô, certo? Um platô gráfico, em que a população não cresce mais. Mas esse crescimento, antes de entrar na história da estabilidade, temos que entender uma coisa da explosão demográfica, né? O mundo passou por uma explosão demográfica, mas muitas coisas mudaram, né? Aqui tem uma previsão, uma estimativa futurista da ONU, que em 2050 a população da Terra passará dos atuais 6 bilhões, que eu já posso corrigir, já são 7 bilhões, para cerca de 8,9 bilhões. Atualmente o índice de crescimento demográfico é 1,17% ao ano, o que corresponde a cerca de 70 milhões de pessoas a mais ao ano, certo? Então são 70 milhões de pessoas que crescem todo ano. O mundo ganha, se não me engano, uma população equivalente à população da França, 80 milhões. A França tem 80 milhões, então o mundo por ano é uma população equivalente à população da França, né? Nos países desenvolvidos, esse índice é maior. Como vocês estão vendo aí no rodapé, nos países subdesenvolvidos, o índice de crescimento é maior. Ele é de 1,4% ao ano, 1,46%. Enquanto que nos países desenvolvidos, o crescimento é de 0,25% ao ano. É bem menor. Gente, tá aí o gráfico que eu falei que é o gráfico da estabilidade, né? Vou botar aqui uma canetinha para vocês aqui. Vocês percebam que até 1950 a população do mundo vinha numa estabilidade baixa, certo? Ok, vocês veem aqui até 1950, vou ver se eu marco para vocês aqui para ver. Mas de 1950 aí botar aqui até os momentos atuais, que estamos mais ou menos aqui, veja como foi uma explosão demográfica. Mas a tendência, olha, é subir um pouco ainda, até 2050, 2100, que para nós parece muito tempo, mas para a história é muito pouco, e vai entrar numa estabilidade. Bom, aqui está uma tabela com os números de crescimento populacional de alguns países, certo? Aqui são países escolhidos de forma aleatória. Por exemplo, a Itália, a população da Itália não está crescendo, ela tem um índice de crescimento zero, crescimento demográfico. Depois você pode aprender que é crescimento vegetativo. A Noruega, o Brasil está intermediário. Vamos quebrar aquele preconceito que a população brasileira cresce muito, não é verdade. Vocês estão vendo aí que é de 1,33%. Ela está crescendo isso. Mas a Etiópia tem um índice maior, aqui, praticamente o dobro do Brasil. Quase o dobro. A Etiópia fica na África. Guiné também. Guiné é bem alto o crescimento de Guiné, né? Agora vocês vão analisando outros fatores aqui. Por exemplo, a expectativa de vida na Etiópia
é de 47 anos. As pessoas vivem em média 47 anos lá. Diferente na brasileira, que já é 68 anos, que ainda é considerado baixo, não é tão alto. Porque se comparar aqui com a Noruega, vocês vão ver que a média é de 77 anos. E tem países asiáticos que essa média é maior. Aí a renda per capita, o analfabetismo, ó, pode ver que, né, no Guiné, que tem o maior crescimento demográfico e maior mortalidade infantil, o analfabetismo lá é de 70%. Enquanto que na Noruega e na Itália é o analfabetismo zero. Certo? Quanto pior é o IDH, mais baixo o IDH, maior são os problemas populacionais, gente. Lembre que crescimento populacional está relacionado ao IDH. Certo? Depois vocês analisam. No livro fala muito disso, o livro aborda essa questão. Certo? Bom, aí consequência do crescimento populacional dos países desenvolvidos, do baixo crescimento populacional. Certo? Quando também tem um baixo crescimento populacional, também tem seus problemas, né? O problema principal é que, ao contrário dos países subdesenvolvidos, passa a ter uma população economicamente ativa, que é a população que está disposta a trabalhar, passa a ter uma diminuição dessa população. E aí, no caso do exemplo da Europa, eles têm a dependência dos fluxos migratórios de estrangeiro. E aí, as áreas, no caso da Europa, ocorre o que chama de bárbaros do sul, na busca de uma vida melhor. São as pessoas que vão dos países do hemisfério sul para a Europa. Né? Vamos ter cuidado com essa história de bárbaro, de considerar bárbaro somente com termo violento. Não, bárbaro nesse contexto é estrangeiro. Né? Vamos ter logo no outro ponto aí, que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e Alemanha, que é a xenofobia, o medo de estrangeiro. Certo? E o mundo tem passado por isso, o mundo dos países desenvolvidos tem passado muito por isso, pelo crescimento da extrema-direita, certo? Cheio de preconceito, promovendo xenofobia. Isso acontece até no Brasil. O Brasil está precisando repensar essa questão. Né? Atualmente, os países desenvolvidos têm incentivado a política de aumento de natalidade, né? A política do baby boom. Né? Só o termo baby boom, ele foi um termo que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu muitos nascimentos. Mas como não está tendo guerra na Europa, e os europeus não querem estrangeiro, estão incentivando as pessoas a terem mais filhos. E aí, outra consequência, a população de idosos nos países desenvolvidos não para de crescer. Né? A população tem uma expectativa de vida maior, a economicamente ativa diminui e causa um problema de déficit para a previdência. Né? Menos pessoas trabalhando e mais aposentados. Mas, por favor, aqui não é lugar da gente dizer que tem que eliminar os aposentados. Isso é um desafio a ser solucionado. Bom, gente, quando se fala de população também, é importante a gente incluir a questão da AIDS por dois fatores. Um, que ela é uma DST séria. E a outra é que ela é uma pandemia, ela é equivalente a uma pandemia, como nós estamos vivendo a pandemia do Covid, uma pandemia para países pobres na África. O caso aqui, vocês estão vendo aí, que o HIV, eles, em determinadas regiões da África, já afetou mais de 60% das pessoas. Né? E aí tem uma estimativa que até 2050, mais de 50 países terão a pandemia da AIDS. Certo? A nação mais conhecida, assim, que tem um grande número de aidéticos, é a África do Sul. Né? Ela está aí com 11%. Só para uma comparação,
E aí não é comparação para comemorar, mas no Brasil, felizmente, só menos de 1%. Mas não, isso não quer dizer que a doença não seja séria. Tá aí, gente, o mapa da AIDS no mundo. Vocês estão vendo aí, olha. Só que, olha. Sul da África. É o epicentro. Né? Essa condição só não está equivalente à Covid, porque a AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Ela não é uma doença respiratória, porque se ela tivesse transmissão por vias respiratórias, a coisa estaria pior. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre mobilidades demográficas. Né? E aí há várias formas de mobilidade. Nesse slide vocês estão vendo a mobilidade vertical, né? Que é a mobilidade demográfica em decorrente da reprodução, sua procriação e mortalidade. Só que essa mobilidade vertical, ela ocorre com esses 6 conceitos embaixo. É importante compreender o que são esses 6 conceitos. Certo? A taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, a taxa de mortalidade geral, a taxa de mortalidade infantil, o crescimento vegetativo e a expectativa de vida. Tá aí, a taxa de natalidade não precisa dizer, é a quantidade de pessoas que nascem por ano. No caso, tem um exemplo do gráfico no Brasil, e a taxa de natalidade brasileira vem caindo. Ó, é um gráfico desde 1940 até 1999, certo? Que é a quantidade de filhos por mulher. Ó, veja aí como tá, a taxa vai caindo. Sai de 44, filho por mulher não, gente. Filha por 1.000 habitantes. Desculpa, eu falei, é cada grupo de 1.000 habitantes. Mulher não vai ter 40 filhos, não. Eu exagerei. Até 21, no grupo de 1.000 habitantes. Bom, sim, agora sim. A taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher. Outro conceito importante, vocês vêem também o mesmo gráfico, praticamente, 1940 ao ano 2000. Em 1940, cada mulher tinha, em média, 6,2 filhos. E aí isso durou até os anos 60, com a revolução da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, essa fecundidade caiu para 2,3 filhos por mulher no ano 2000. E do ano 2000 para cá já caiu mais. Agora é menos de 2 filhos por mulher. Gente, isso aqui é a taxa de mortalidade, é a quantidade de pessoas que morrem. Não vamos ter aquela ilusão que a mortalidade no passado era baixa. Não. A mortalidade no passado era alta. Só que a taxa de mortalidade era alta, então uma compensava. Certo? Em 1940, morria 25 pessoas a cada grupo de 1.000 habitantes por ano. E aí foi caindo. E hoje é 6,9 idosos a cada grupo de 1.000 pessoas. Tinha taxa de mortalidade infantil. Isso aqui eu vou ler para vocês. Para vocês tentarem compreender. Qualquer coisa, vocês também podem pausar o vídeo e ler. Né? A taxa de mortalidade infantil é um indicador social representado pelo número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida, a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de 1 ano. É um importante indicador da qualidade de serviço de saúde, saneamento básico, educação de uma cidade, país ou uma região. A taxa de natalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil é expressa por 1.000. É representado por exemplo, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, 15 por 1.000, quer dizer, 15 em cada 1.000 crianças. Por que se utiliza o 1.000 e não por cento? É para ter uma maior exatidão. A porcentagem para pessoas fica muito inexpressível. Bom, gente, crescimento vegetativo. Aqui vamos lembrar que pode ser também lembrado como
crescimento populacional, né? Refere-se ao crescimento natural da população, levando em conta o número de nascimentos e óbitos. Crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascimentos e de óbitos, né? Aí também tem outro gráfico. Vocês vão vendo que lá no século XIX, o crescimento vegetativo não era tão grande. Vocês vão ver bem aqui. Não era tão grande. Aí houve em 1900 uma explosão demográfica. Aqui, gente, olha, 1920, o crescimento populacional diminuiu. Nesse momento aqui, momento histórico, ela foi o momento da gripe espanhola, que dizimou muito a população no mundo inteiro. Foi uma pandemia a nível de Covid. Novamente aqui ela voltou a crescer. E agora, dos anos 70 para cá, 1960 para cá, esse crescimento tem diminuído porque... Mas aqui já não foi por causa de doença, por causa da redução da taxa de fecundidade e natalidade. Certo? Agora está diminuindo. Bom, gente, expectativa de vida. Certo? De forma simplificada, expectativa de vida é aquilo que as pessoas esperam viver. A média brasileira da expectativa de vida é de 72 anos. A maioria dos brasileiros vive 72. Mas quando você faz análise para o Estado, você vê que, vocês podem perceber que vai diminuindo. Olha, tem uma tabela aqui, um gráfico que é no rodapé, que o Distrito Federal tem a maior expectativa de vida, onde as pessoas vivem mais e onde se vive menos. Ó, aqui, Alagoas, o estado que se vive menos. Depois de Alagoas, adivinha, gente? Isso aqui é dados do IBGE. Nosso Maranhão. Isso aqui não é uma coisa boa. O Maranhão tem uma expectativa de vida mais baixa em relação aos outros estados. Claro, que não está no nível da África. Se comparar em relação à África, a expectativa de vida da África é baixa, né? Aqui no Maranhão está abaixo de 69 anos, né? Eu vou considerar 69, ou 69 ou abaixo, ou até 70 anos. Diferente de 75 anos no Distrito Federal. Vamos percebendo aqui que Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem a maior expectativa de vida. Certo? Só a título de informação, o estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro que o ano passado já teve redução populacional pelo envelhecimento da população. É importante lembrar disso. Bom, gente, aí está o mapa geral com perfil populacional brasileiro. Aqui definindo, se não me engano, aqui é o IDH. Passando para frente aqui. Essa é uma reflexão muito... Encontrei isso na internet, achei interessante, vou colocar. Vou dizer aqui uma achagem, uma crítica, né? Que o Brasil é pentacampeão no futebol, a Argentina não é. Mas a Argentina tem mais coisa a comemorar. Lá no IDH, vejam aqui, ó. Enquanto os brasileiros comemoram o Penta, o argentino está na 36ª colocação do IDH. E, infelizmente, o Brasil está na posição 69. Atento, gente. IDH da Argentina é bem melhor. Certo? E aqui são dados científicos. Tá bom? E aí essa outra charge é uma crítica à questão social brasileira. Bom, gente, agora nós temos os movimentos horizontais. Os movimentos horizontais, eles não dependem da fecundidade.
mas do deslocamento das pessoas. Aí eu tenho, pensa em dois primeiros, deslocamento interno, a movimentação das pessoas de uma região para outra, como por exemplo do Nordeste para o Sudeste, ou externo, de um país para outro. Claro que vai ter como consequência o crescimento demográfico também. Então, aí, as migrações internas, no mapa brasileiro, né? Vê aí as setas indicando, a cor só muda o tipo de migração, mas como a fonte está muito pequena, eu não vou poder definir para vocês, certo? Mas você vê que tem um deslocamento da população vinda para o Nordeste, mas em contrapartida também tem outro deslocamento de população do Nordeste para o Sul. Só que se vocês observar, a do Nordeste para o Sul é maior. Mas existe, por exemplo, do Pará para o Amazonas, do Maranhão para o Pará. E vocês vão observando aí. Qualquer coisa, pausem a tela e observem. Esses mapas também estão na internet. Bom, e as migrações externas. Aqui está uma notícia da Folha de São Paulo, certo? Uma notícia de 2005, né? Sobre os brasileiros nos Estados Unidos. Metade dos brasileiros nos Estados Unidos, é estimativa do governo brasileiro de que a comunidade brasileira estadunidense chega hoje a 1,3 milhão, entre imigrantes legais e ilegais. Os legais são aqueles que entram com visto, gente. Com visto para trabalhar, visto de permanência. Os legais que entram via coiotes na fronteira com o México. E aí está o restante da notícia, né? Mas não se ilude, não é somente Brasil e Estados Unidos que ocorre movimento externo. Existe movimento externo entre Brasil e os países vizinhos. Certo? O Brasil, por exemplo, tem a maior população, o Paraguai tem a maior colônia de brasileiros fora do Brasil. Certo? Assim, no Japão também, então, uma grande colônia de brasileiros, em Portugal. Paraguai tem muito devido à proximidade, e o país não é tão rigoroso quanto a entrada estrangeira. E em Portugal, devido à língua. E aí está o mapa dos fluxos externos da população brasileira. Bom, o crescimento demográfico, já de certa forma até falei para vocês, né, que é a diferença entre os óbitos e os nascimentos menos os óbitos. Na verdade, estou até repetindo aqui, por isso que vou passar logo, porque aqui é só consequência do movimento horizontal. É isso aí, gente. Chegamos ao final da nossa aula e esse foi o tema da nossa aula de hoje. População e espaço geográfico. É um tema que não se esgota somente nessa aula, mas vocês podem pesquisar em outras fontes, pesquisar na internet, no próprio livro. É isso aí, gente. Um abraço para todos, até a próxima aula. Tchau.